Amém, igreja? Vamos abrir a palavra, está em Provérbios 21, 31. Amém? Amém. É a palavra que Deus deu nessa noite. Provérbio 21. Provérbio 21, 31. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, coloque na tua presença, meu Deus, para ministrar a tua palavra, Pai. Que não seja digna, assim, pelo poder do teu Espírito Santo, meu Deus, da direção diante da tua palavra, Pai. Para que o Senhor possa falar com a tua igreja, que saia daqui renovado, saia cheio de graça, diante da vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja. Enquanto o irmão estava louvando, a igreja ia louvando, Jesus já estava falando, igreja, diante a palavra do Senhor. Aleluia! Tem falado que Jesus, nada é impossível diante da presença do Senhor. Foi só confirmação de Deus. E os irmãos louvando, Jesus falando em cima do altar. E Jesus ali falando: filha, fala para a minha igreja, quem vai fazer sou eu, não é a mão deles. E Deus continuava falando, irmão. Diante aqui, quando o irmão pegou o microfone que aconteceu isso sexta-feira. Uma moça que estava aqui aflita, angustiada, e Deus falou com ela até a última hora da palavra. Aleluia! Diante da vida desta jovem. Jesus vai dizer que a vitória, irmão, vem do Senhor. Aleluia! A vitória não vem de mim, não vem de você, mas ela vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por que Jesus diz isso? Porque aqui Jesus ele diz, diante da palavra, que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Irmão, o que Deus quer dizer nessa palavra? Aleluia. Você acha que se você entrar dentro de uma caverna, tu vai receber vitória? Aleluia. Você acha que se tu ficar preso dentro de casa, tu vai receber vitória? Ou você tem que ir para a guerra para conseguir a vitória de Deus? Irmão, diante do Senhor, a palavra de Deus é igual quando você vai para a guerra. Quando tem filhos que estão no exército, para ele tem que ir para a guerra. E as mesmas coisas somos nós que somos crentes. A gente quer a vitória do Senhor, mas às vezes queremos ficar trancado dentro de casa e querer que Deus ali achando que você vai resolver alguma coisa. Mas a palavra de Deus, ele diz que a vitória vem do Senhor. Aleluia! E ali a irmã pregou a palavra ali, só foi a confirmação de Deus. Glória a Deus! Porque se Deus preparou a minha família e a tua, foi Ele que preparou, não foi eu e você. Se Deus preparou o teu filho e lhe deu, a mesma coisa Ele ali preparou o filho dele, deu o seu único filho progênito, para poder morrer por mim e você na cruz. Diante do Senhor. E às vezes as pessoas acham que vou me trancar, vou ficar trancado, não vou glorificar. Mas a palavra de Deus, nós só tem vitória quando nós buscamos ela para reconquistar. Aleluia. Diante do Senhor. Às vezes ele fala assim: pastor, mas só não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou vivendo, mas Jesus sabe. Jesus, ele sabe como é que está a sua casa. Jesus sabe como que está lá. E só ele que vai te dar a vitória, não é você que vai fazer. Irmão, é Jesus já está no altar. Porque quando estava louvando, Jesus estava falando. Glória a Deus. E aqui Jesus ele diz que a família é o bem mais precioso que Deus nos confiou. Deus nos confiou. Glória a Deus. E aqui é dentro do lar que experimentamos o primeiro gesto de amor, de cuidado e também os maiores desafios diante do Senhor. O capítulo 21 de Provérbios nos convida a refletir sobre como verdadeiramente
Proteção não vem apenas de muros altos ou de estratégia humana, mas da dependência de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí Jesus diz que esse versículo resume que a verdade essencial, por mais que aqui fazemos planos, por mais que cuidemos da segurança real da nossa família, está na mão do Senhor. Aleluia. Então, irmão, quem faz é Ele. Aleluia. Às vezes a gente quer da nossa maneira, mas a maneira é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aqui Jesus ele diz que a proteção que vai além da aparência. Vivemos tempos, irmão, em que buscamos proteger de muitas formas. Inseguros, portas enfocadas, cuidados médicos. Porque a gente às vezes quer cuidar das nossas maneiras. Às vezes a gente quer levar um filho em certas maneiras. Só que a palavra vem do Senhor. É Ele que vai dar nossas vitórias. Aleluia. E muitas vezes acha assim, mas Senhor, porque na primeira prova que tu passa, que vai para a guerra, quando levanta algo, a pessoa já quer desistir da família. Irmão, hoje eu tiro para você que para hoje está tudo estabilizado, ainda não da maneira que Deus quer, mas não é minha, mas é a maneira de Deus. Então tudo tem que passar pelas mãos do Senhor. Igualmente, se você vai levar um filho no médico, ali o médico vai fazer a parte dele, mas e a tua? Não tem que orar? Não tem que falar, Senhor, vai lá e faça, dá vitória para que ele saia daquela cadeira, para que ele levanta daquele leito? Sabe por quê, irmão, essa palavra? Porque Jesus estava aqui no altar e estava aqui todos vocês louvando e Jesus falando que tem gente que quer entrar na caverna achando que vai ter vitória com a mão dela. Só que Jesus diz que a vitória vem do Senhor. Então não adianta se trancar, porque se tu se trancar, quem está te trancando é o inimigo, para tu não ir para a guerra, para tu não mover pelo teu lado, pela tua família que está precisando. Irmão, quando minha casa desabou, se eu ficasse dentro da minha casa dessa forma aqui, ó, eu ia ver o quê? Eu ia ver o quê? Nada. Porque o mover é de Deus. Deus já me deu a família. Glória a Deus. Mas eu não faço nada com as minhas mãos. Eu tenho que ir para a guerra. E para mim ir para a guerra, eu tenho que guerrear. Eu tenho que ir com o joelho e falar com o Senhor. E às vezes a gente sabemos. Eu vou falar porque Deus está dizendo, irmão, não sou eu. Às vezes a gente tem aquele negócio, né? O amor de família, de mãe para filho, aquele negócio que é pegar no colo, quer abraçar, quer ali falar do jeito, mas tem coisa, irmão, que tem que ser duro. Tem coisas que temos que ser dura e apresentar na mão de Deus. Aleluia. Porque quando nós não podemos fazer, é Deus que faz. Então não é da minha maneira e na tua. Porque nós queríamos que ficasse tudo aqui. Tudo na igreja. Os filhos. Mas às vezes não é da forma que a gente queremos. Às vezes tem uns que a gente temos que buscar mais. Para que Deus entra. E quando a gente entrega na mão de Deus, não vai levantar a manceira não, vai levantar a guerra. E é essa guerra que tu tem que estar ali para enfrentar. É. Aleluia. Irmão, se eu fosse abaixar a guarda, hoje minha casa não estava liberta. Porque se eu fosse ficar de braço cruzado e ver a casa levantando, e eu não falasse assim, Senhor, eu quero que o Senhor entre
pode levantar, mas eu quero a minha família curada. Aleluia. Irmão, eu vi um testemunho ontem de um rapaz. E depois eu vim entender o mistério de Deus. O pai dele era 30 anos de evangélico. 30 anos Satanás trabalhando. E ele começou a falar o testemunho dele. E ele falou: irmão, não estou aqui para edificar ninguém, mas aqui a edificação é de Deus. Eu não sei porque Deus manda te falar isso. Aleluia. Deu falar um pouco do que aconteceu. E ele começou a falar que Deus colocou ele numa situação, um pai 30 anos de evangélico. E quando ele chegou lá, ele falou assim: Senhor, já vai na frente, porque a guerra o inimigo levantou. Irmão, tinha mais de sei quantos anos que o pai não tomava Santa Ceia. Sabe por quê? Porque abriu para o diabo entrar, fazendo altar do diabo. Quando o filho entrou, o altar estava dentro da sala, dentro do armário. Irmão, quando ele começou a orar, ele falou: Senhor, quem está na guerra é o Senhor. E eu não tenho nada para fazer. Mas ele começou a orar. Quando ele orou, ele começou. E ali o Espírito Santo começou. O pai dele estava doente, não levantava. O pai dele começou a levantar. Quando ele começou a orar, ele falou: Senhor, quem vai limpar a casa é o Senhor. Aleluia. E quando ele começou a orar, começou a clamar, Jesus começou a usar ele. O pai levantou, que fazia ano que não andava, e começou a descer em língua e começou a botar o capeta para fora. Aleluia. Irmão, tem coisas que não sou eu que tenho que fazer, é você. É você que tem que determinar dentro do teu lar. É você que tem que determinar o que tem que sair de lá. Ah, mas eu não quero. Tu não quer, mas Deus quer. Aleluia. Não é da forma que tu quer, é do jeito que Deus quer. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes as pessoas têm medo disso. Irmão, o inimigo está trabalhando de tal maneiras na vida do ser humano, que se você ficar lá de braço cruzado e não levantar para a guerra, tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum diante aí. Por quê? Porque é Deus que está ali. E Deus, ele quer dar vitória. Só que como que você quer que Deus dê vitória se tu quer ficar dentro da caverna, ali, esperando o quê? De braços cruzados, sem guerrear? Não tem como. Não tem, bicho. Você só ganha a guerra quando vai para a batalha. Diante. É. E aqui Jesus, ele diz que Deus, aqui ele fala que lembra a proteção só da espiritual. Olha o que Deus diz. E orar pela família, abençoar o filho antes de dormir. Aí eu digo para você, tu ora, chega dentro de casa, vai deitar. E aí tu vai orar o quê? Porque todo dia, irmão, nós temos que orar. E orar, nós temos que levar a palavra de Deus. Aleluia. Irmão, eu já começo do quarto, é Salmo 91. Não, na sala é Deuteronômio atrás da porta. Na minha cozinha é Salmo 23. Então, não é só orar. Você tem que ter ali uma estratégia. Porque tudo que nós vamos fazer tem um propósito debaixo do céu. Aleluia. Diante do Senhor. Glória a Deus. E aí Jesus disse que quando a gente vai dormir, a gente já tem que orar. Senhor, faz o teu mover. Faz o teu agir ali, Senhor. Porque, irmão, se a gente não fazer, não tem como. Ah, mas já levantou. Levantou. E cadê o Deus que tu serve? A palavra foi aqui de crer. De crer. Se tu não crê que tua casa vai ter salvação, como é que tu vai querer que Deus faça? E tudo que a gente faz. Se eu crer que aquilo ali não vai dar certo,
não vai dar certo. Agora, se tu levanta e fala, Senhor, eu creio no teu agir, e tu crê em deixar Deus fazer, deixa Deus fazer. Porque a vitória vem do Senhor. E a palavra de Deus diz, passa céu e terra, a promessa dele é cumprida. Ah, mas deu um ano. Não chora nada. Sabe quantos anos para minha casa veio em ordem? Foi 20 anos, irmão. 20 anos não é um dia. Tinha dia que eu chorava naquela casa. Eu falava assim, Senhor, não aguento mais. Jesus falou, suporta mais que eu estou chegando. Aleluia. Levanta um ano, a pessoa desanima. Levanta 2 anos, não vi nada. Mas é no seu tempo, é de Deus. E para Deus amassar, ele tem que fazer maneiras de amassar. E aí, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não vi nada. Deixa aí. É igualmente que você vai para uma guerra. Chega numa guerra, aí você chega lá, deixa aí, vai. Se tu nem tentou, nem esperou a resposta de Deus, como é que quer a vitória de Deus? Diante do Senhor. E aí Jesus, ele diz que ele, antes de dormir, consagra o lar. Olha o que aqui diz. Ele consagra o lar a Deus com o gesto que cria uma muralha invisível, porém poderosa contra o mal. Aleluia. E aí nesse espaço de fé que a verdadeira paz entra e nasce. Agora a casa levanta. Aí a pessoa já está ali levantada, a pessoa já seta a maldição para aquela pessoa. Como é que Deus vai trabalhar dessa forma se tu tem que abençoar? Você já tem que falar, Senhor, é o teu agir, não é o meu. Então tem coisas, irmão, que a gente tem que deixar Deus trabalhar. Aleluia. E as pessoas que entrar dentro da caverna falando assim, Senhor, se tu não fazer, eu não saio daqui de dentro. Deus é pai nosso ou é empregado nosso? Para fazer o quê? Diante do Senhor. E aqui a família é como refúgio e responsabilidade. O Provérbio 21 também nos alerta para a importância da sabedoria dentro do lar. Tudo, irmão, nós temos que ter sabedoria, como agir, como falar, como ali você ter como dizer e ter a palavra certa, a chave certa para você falar. Aleluia. Diante do Senhor. Glória a Deus. Diante de Deus. E aqui 9 diz, melhorar é morar no canto de telhado de que tem como companheiro. Aí vamos dizer aqui um exemplo. Você mora numa casa, a mulher é briguenta, o marido é briguento. Aí eu digo, se um dos dois não tem sabedoria de Deus, vai dar o quê? O que está acontecendo na televisão. Esses dias a briga aí, foi aí que apareceu por causa da volta de Jesus. Um aceitava, o outro não. Agora você imagina, se a casa é naquele estado, é briga, desavença, isso, aquilo, e por quê? Aí Deus te pergunta, por que tu está com sua verdade e não está vendo que é o inimigo que está trabalhando? Você acha que é normal? Tem pessoas que acham que é normal. Só que a gente, às vezes, é o que Deus disse aqui, pessoas estão com os olhos vedados, e ali o inimigo trabalhando, é briga, desavença, confusão, é um monte de coisa. Verdade. Mas se você parar e olhar um minuto, quem que está fazendo? É o inimigo. Para que ter o quê? Para casa não ser abençoada, para casa ali não ser liberta. Irmão, quando eu ouvia, às vezes, meu filho falava assim,
eu não tenho jeito. Eu falava assim, tem jeito. Aleluia. Quando ela falava assim, eu quero isso, não é você, é Deus que quer. Então quando vinha com as palavras negativas, eu ia com a palavra de vitória. Ah, mas eu não sirvo mais. Não serve. Ah, mas eu faço isso, mas tu não nasceu torta. Tu nasceu perfeita, 2 braços, 2 pernas, coração, vida, alma, espírito dentro de você. Então tu não é derrotada. Então quando a gente tem domínio de falar as coisas positivas, as coisas andam. Agora se tu fala negativa, só vai dar tudo errado e tudo para trás. Porque se as pessoas falavam assim, a tua família não tem jeito. Eu falei, tem. Porque a palavra de Deus diz que nem tudo é impossível diante de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E se Deus não pode fazer, o homem não pode. E nem eu. E aí eu colocava isso. E às vezes as pessoas estão num lugar, num lar, é briga, contenda, diversão. Aí Jesus diz para você, é normal dentro do teu lar? É normal isso dentro da tua casa? Ou você que tem que agir? É, irmão. Aí é você que tem que agir. Epa, peraí. Quem vai trabalhar é Deus. É Ele que vai entrar agora. Aleluia. Glória a Deus. É, irmão. Aí tu vai viver numa vida de contenta de saber, só ficar assistindo. Aí vai entrando o ano, vai saindo o ano, vai sair na crise. Sabe que você vai acabar cansando? Você se cansa. E nem correu, e nem ainda agiu, e tu já vai estar cansada e vai dizer o quê? Não quero mais, Senhor. Já quero desistir. Porque é isso. É isso que ele faz no meio de uma família. Que tu cansa, que tu não luta, que tu não ora, que tu não age. É isso. Para que tu fica cansado. Para depois ficar lá, ó. Consegui o que eu queria. E aqui Jesus ele diz que a gente temos que levantar, irmão. Aí a pessoa fala assim, ah, eu não vou mais. Aí entra numa caverna. Aí não busca, não ora, tá ali. Aí sabe o que tu tá fazendo? Não é a vontade de Deus, tá fazendo a vontade do inimigo e dele, que tá ali por trás daquela pessoa. Ali. E ela tá ali só agindo na vida dele. Só agindo ali da forma que ele quer, da maneira que quer. Irmão, eu digo para vocês, eu falo isso porque eu sei que eu já passei. Um dia eu achava que eu ia pôr a mão no filho dele para mim ver. E eu cheguei a um ponto que pegou o meu filho, eu tive que pôr a mão. Só que o sentimento de mãe, eu tive que dizer, não, peraí, eu estou aqui como agora, não como mãe. Agora ele para mim não é filho, e nem eu sou mãe dele. Aqui é Cristo, Deus e eu e ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali eu tive que estar ali. E foi no momento que não tinha ninguém, nem eu para ajudar. E ele falou, irmã, vai chegar um momento que eu não vou estar, é tu, Deus e ele. Irmão, falava assim, ó, eu não gosto, eu não tenho, é isso. Só que eu olhando ali, eu não olhava, meu filho, eu olhava o que estava trabalhando dentro dele, por trás dele. Então, irmão, a gente tem que ter isso, sabedoria e entendimento espiritual. Ah, mas não é fácil. Não, quem diz que é fácil? Então tem coisas que não adianta ficar no lar se você não ganhar, não ir para a guerra pelo teu lar. Agora não adianta ficar dentro de uma caverna se você não tem sabedoria, se você não tem entendimento de como você vai agir. Você só vai ter entendimento se você vir congregar, você ouvir a palavra de Deus, que é ela que vai te dar direção. É ela que vai te dar diante do Senhor. E aqui Jesus vai dizer, nos fala apenas de uma mulher, mas às vezes de uma atmosfera do lar, porque existe coluna.
E se uma coluna ela está de pé, como que as outras vai cair? Você é estrutura. Então, se você é estrutura, você tem que ter sabedoria. E se você não tem isso, a estrutura desaba. E se desaba, desaba todo mundo. Desaba todo mundo. Então você tem que ver, não, peraí, eu sou estrutura. Se eu sou estrutura dessa parede, eu tenho que estar firme, porque quando um cair, eu tenho que dizer, epa, não é esse lado aí não, é para aqui. Ah, mas você não sabe, eu não sei, mas Jesus sabe. Aleluia. Então a gente tem que buscar, irmão, entendimento, sabedoria de Deus. E aí Jesus ele diz que uma casa pode ser grande, bonita, bem equipada, mas se não for cheia de contenda, não será abrigo. Não é abrigo. Uma casa cheia de contenda não é um abrigo, é um ferro. Porque é o inimigo que está agindo, é ele que está clamando dentro de casa, diante aí. E às vezes acha que é um abrigo, aí acha que é normal. Não é, irmão. Se você olhar, não é normal. Como é que você começa uma vida bem e em 2 anos começa errado? Tem que ter alguma coisa. Tem que ver aonde que é ali, ao pé da situação, aonde vem chegando diante de Deus. E aqui Jesus diz que não adianta ter uma casa bonita, ser grande, equipada, mas se for cheio de contento, não será abrigo, mas peso na verdade. Porque a proteção está cultivada de respeito, diálogo e mansidão diante do Senhor. E Jesus me mostra aqui. E aqui Jesus diz que o coração como fonte de segurança. Que aqui nos ensina que Deus pesa os corações muitas das vezes, estamos preocupados. E ali às vezes, é o que eu falado aqui no começo, defender o lar. Se você botar exemplo, se acontece uma situação com o filho, se você não for dura de corrigir, aleluia, como que ele vai parar de fazer as coisas? Aleluia, glória a Deus. Agora, se tu chegasse, não, meu filho, tá bom. Tá bom. Vamos botar um exemplo. Às vezes, teu filho, dá um exemplo. Ele vai roubar. Ele chega por dentro de casa, se tu aceitar, você está alisando ele roubar de novo. Ou você ali corrige enquanto ali a hora, que é a primeira vez, porque se tu não corrigir, vai continuar do mesmo jeito. Então, irmão, é a mesma coisa. Aleluia. Quem é o piloto sobre nós é Jesus. Mas o piloto da tua casa, quando a gente não quer mais aquela atitude, você tem que levantar a guerra. Você tem que pôr o joelho e falar: Senhor, estou começando a orar, a guerra vai levantar, mas eu creio que tu está no negócio. Porque a vitória vem do Senhor. E aí Jesus ele diz que aqui nós vamos ver que às vezes estão preocupados em defender o lar das ameaças eternas, mas esquecendo que cuidar daquilo que realmente sustenta a disposição do coração diante de Deus. Porque aqui, por mais o filho precisa cultivar um coração, inclinando o quê? Para o perdão, a paciência, a compaixão, que o lar tem que estar protegido. Se eu tenho um lar e começo palavras negativas de maldição, a casa vai ser amaldiçoada, de vez de ser abençoada, é amaldiçoada diante ali. E aí Jesus ele diz que o lar só está protegido quando tem compaixão e evita que pelo se evitar de fora, mas pelo menos se constrói dentro. Porque o sábio, ele constrói de dentro, né? E o de fora. Aleluia. Glória a Deus. É a mesma coisa. Quando Deus vem para nós, é de dentro para fora. É de fora para dentro? Não. É de dentro para fora. É a mesma coisa. Você vai limpar a sua casa, você vai limpar de fora para dentro, ou você tem que limpar de dentro para fora?
Aleluia. A gente só vê mudança quando a gente quer mudança primeiro. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente quer mudança primeiro, para as pessoas verem, não, peraí, estou vendo a mudança nele, estou vendo a mudança nela, então eu vou querer aquela mudança. É assim. Agora sim já está tendo um bate-boca. Se um não calar, vai sair nada. Vai sair nada bom. Por quê? Porque ali um vai levantar a voz, o outro vai levantar mais. E aí começa a divisão dentro da igreja. E aí Jesus ele diz que nos lembra que a verdade e proteção da família não se conquista apenas com esforço humano, mas com fé e humildade e confiança no Senhor. Porque o lar é chamado a ser um lugar de refúgio. Quando a gente quer refugir, a gente entra onde? Mateus 6. Entra no teu quarto no secreto, põe o seu joelho. E aqui Jesus diz que com esforço humano, mas com a fé e unidade, confiar no Senhor, o lar é chamado a ser um lugar de refúgio, de cuidado, de vida plena. Não porque estamos livres das batalhas, mas porque sabemos que a luta por nós, se Jesus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. E aqui a situação que aqui às vezes a família esteja às vezes enfrentando. Se o Senhor é a muralha que nunca cai, porque Jesus é a muralha que nós não caímos, porque Ele vai estar sempre presente para estar nos levantando quando nós estiver caído. Glória a Deus. Quando nós estiver caído, é Ele que vai estirar a mão para Ele você levantar e ter a vitória do Senhor. Só que às vezes esquecemos disso, igreja, que é Deus. E a palavra de Deus, ele diz que aqui Deus, ele tem todas as nossas conquistas e vitórias. Mas para isso, todo esforço é parado no irmão por si só, mas não são suficientes para garantir a vitória, porque a vitória vem do Senhor. É dele que vem. Então não adianta você querer lutar com as suas armas. Se você não tem sabedoria de lutar com as armas de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque é as armas que Deus dá para a gente e a sabedoria para a gente vir lutar. E aí Jesus ele diz que em Jó 39, 19, 25, o salmista afirma que o cavalo é em vão para a segurança, não livra ninguém com as suas grandes forças. Mas nós vemos aqui o Senhor não se deleita na força do cavalo, ele nem se comprar na fragilidade do varão. Aleluia. Mas Jesus ele diz o quê? Que uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos o quê? Confiar no Senhor. É Ele que nós temos que confiar. É Ele que nós temos que ali colocar a nossa luta, a nossa guerra, e ali orar, pôr de joelho, entregar ao Senhor e saber e crer. Aleluia. E crer. Glória a Deus. Porque às vezes a gente acha, é pela minha força. Não é. E Jesus ele diz, como Davi, Salmo 20, nos alegramos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus adoremos, perdoe e satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Então todo dia nós temos que entregar a Deus as nossas petições, a nossa situação. Mas às vezes o ser humano só quer pedir bênção, né? Sabe que isso é o contrário. Então, para nós ter vitória de Deus, nós temos que entregar ao Senhor. Ah, mas pastor, como que forma? Direção. Senhor, faça isso aqui, pai. Tira esse copo dali, eu tenho como tirar aquele copo, botar para cá. Eu tenho como tirar aquele guarda-roupa, pôr para cá. É a mesma coisa, é a vida da gente. Aleluia. Ah, mas Senhor, eu não consigo, não. Eu não consigo, pai. Mas se o Senhor estiver, eu vou conseguir.
Glória a Deus. Igualmente quando a gente sai de casa, que a gente vai trabalhar, já oramos e já falamos, Senhor, já vai lá na frente cortando os laços. Corta, Pai, se tiver alguma armadilha. Corta se tiver alguma coisa para atrapalhar. Que tu vai ver o que Jesus faz. É a mesma coisa dentro do mar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 14, mulher sábia edifica a causa, a destrói. Por quê? Porque às vezes a mulher quer resolver na força do braço. É começar a xingar, é começar isso, é começar a estar levantando a guerra com o inimigo. Então é isso que o inimigo está ali propondo. Ah, mas eu não vou calar a boca, eu vou falar porque eu tenho que falar. Mas tem hora que o inimigo só para quando tu acolha e pega a direção de Deus e fala assim, agora é Jesus que vai entrar na minha guerra. Glória a Deus. É Jesus que vai entrar na minha causa. É Jesus agora que vai fazer o mover. E chegar e falar, Jesus, faça o teu mover agora. O que Jesus faz, igreja? Diante do Senhor. Eu vou contar um testemunho porque Deus vai contar um pouquinho, nós vamos acabar, já está acabando a palavra. Quinta-feira, irmão, eu não tinha forças para orar. Eu não tinha palavra. Eu falei, Senhor, eu coloquei meu joelho. Eu falei, Senhor, eu não tenho força. Esclareceu, cara. Só o que habita em mim é o Espírito Santo. Quem vai me dar, o Senhor. Irmão, quando eu comecei a orar, as lágrimas eu comecei a derramar. Eu passei 40, foi acho que mais de 40 minutos de choro. Eu não saía a voz. Eu só falava assim, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, que não saía nada. E ali eu chorava de soluçar. Meu filho estava no quarto. E Deus segurou ele lá para não vir para a sala. E ali eu fiquei debaixo ali do cajado dentro da minha casa. E comecei a orar. Eu falei, Senhor, tu vai agir. Tu vai agir na minha causa. Tu vai agir aonde tu tem que agir, Pai. Porque a força não é minha, o poder não é meu. E aí eu comecei a falar para Deus. Eu falei, Senhor, eu sei eu tô tua filha. Como menina dos teus olhos. Quem vai agir agora é o Senhor. Eu prefiro da minha resposta até amanhã de tarde, se sou der. Irmão, eu falei assim, Jesus, eu não estou pondo só contra a parede porque eu sei quem tu és. Diante da minha vida. E eu sei de onde tu me tirou. E jamais vou colocar o sol na parede. Porque eu sei. E eu sei que tu faz tudo no seu tempo na minha vida. Irmão, eu fiquei 1 hora. Foi mais ou menos 1 hora. Eu comecei meia-noite. Era 1 e pouco, eu já estava de pé. Eu não olhei nem a hora, não estava nem orando. Quando eu fui, Jesus falou assim, descansa. E tu vai ver a resposta até amanhã de tarde. Quando eu cheguei aqui na igreja, estava Yara, estava o meu filho. Jesus só falou assim no meu ouvido, a tua resposta chegou no celular. Irmão, eu só agradecia a Deus. Eu falei, ele falou, filha, eu estou te mostrando quem eu sou na tua vida. Eu te juro diante de Deus. Quando eu cheguei na minha casa, Jesus só falou isso. Eu estou te mostrando o Deus que eu sou na tua vida. Que ainda eu estou aqui do teu lado. Pode levantar a batalha que for, estarei lá. Irmão, quando eu não sabia nem o que fazer, que eu agradeci a Deus tão grande, eu falei assim, Jesus, mais uma vez, o Senhor fez coisas imagináveis na minha vida. É por isso que eu creio nesse Deus. E a irmã veio com a palavra de santificação, que a palavra é de crer. Não adianta você orar aqui, você com o joelho, se você não crê no Deus que é o Criador, que fez o céu e a terra, que Ele vai fazer. Se tu não crê, não vai acontecer nada. E a culpa não é Deus, a culpa não é o pastor, a culpa é você mesmo. Por quê? Porque a tua crença está desse tamanho. Mas para a gente ter vitória tem que crer. Tem que crer. E se nós não cremos, nós não conseguimos nada, igreja, diante do Senhor. E a palavra de Deus, ele diz, vitória vem do Senhor, mas é para crer. Se tu crê nesta noite nessa palavra, tu chega na tua casa e bota em prática. A palavra é vitória, vem do Senhor. Então, para a vitória do Senhor entrar dentro da minha casa, eu tenho que crer. E aí tu entra na tua casa hoje e fala, Senhor, eu creio.
Eu creio que tu vai agir, eu creio que tu vai fazer o mover. E deixa Deus trabalhar. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Que tu vai ver. Chega, Senhor, transforma o coração de fulano. Transforma o coração dele. Transforma o coração dela. Faça o teu agir, transforma. Mas às vezes só quer pedir, só me dá. Só pensa bem materiais. Não é assim. A palavra de Deus é espiritual. A gente tem que pedir para que Deus entre, mova o coração, age. Que Jesus faz, irmão. Aleluia. E da hora que tu põe o joelho, você está levantando a guerra. Mas tu tem que levantar, orar e levantar e saber que Deus vai agir. Na tua vida, na tua casa, na tua família. Não é da forma que a gente quer. Aleluia. Se tu vem hoje, sou de casa, o Senhor fala comigo. Deus fala, deixa que eu quero entrar. Mas para mim entrar, tu tem que me chamar para entrar. Aleluia. Se tu quer que eu entre na tua causa, na tua guerra, chama, Senhor, entra. Faça morada, entra aqui, ó. Com o teu poder, age. Muda coração, muda da forma que tu quer. Que tu vai ver se Deus não vai fazer. E tu vai dar aqui um testemunho para Deus. Aleluia. É, irmão. Glória a Deus. Essa é a palavra dessa noite. Amém? Salva de palmas para Jesus. Vamos orar para Deus.